Pode continuar a meditação enquanto a gente ouve a continuação das. A gente pode continuar a meditação enquanto a gente ouve a continuação da série que a gente está fazendo de histórias dos discípulos do Buda, traduzido daquele livro Great Disciples of the Buddha. De história de Kissa Gotami, histórias de discípulos leigos e monásticos do Buda que às vezes ajudam a gente a ter uma noção de como que a prática segue por diferentes rumos. Kissa Gotami, a mãe com o filho morto. Vivia em Savatthi uma jovem chamada Gotami, em pobres circunstâncias, filha de uma família empobrecida. Como era muito magra e abatida, Kissa. Todos a chamavam Kissa Gotami. Gotami abatida. Quando alguém a via andando alta e magra, não podia perceber suas riquezas interiores. Podia-se verdadeiramente dizer dela, sua beleza era interior. Não se podia ver seu brilho exterior. Devido à sua pobreza e falta de atrativos, Kissa Gotami não conseguia encontrar um marido. Isso lhe era causa de uma profunda tristeza. Mas, um dia, de repente, aconteceu que um rico mercador a escolheu como esposa, pois ele apreciava sua riqueza interior e a considerava mais importante do que sua origem familiar ou aparência externa. Entretanto, os outros membros da família de seu marido a desprezavam e a tratavam com desdém. Essa animosidade lhe causava grande infelicidade, especialmente por causa de seu amado marido, que se via dividido entre o amor pelos pais e o amor pela esposa. Mas quando Kissa Gotami deu à luz a um menino, todo o clã do marido finalmente a aceitou como mãe do filho e herdeiro. Seu alívio foi imenso e ela sentiu que um grande peso caiu de suas costas. Agora estava totalmente feliz e contente. Além do amor usual de uma mãe por seu filho, ela se apegava especialmente a esse menino, porque ele era a garantia de sua felicidade conjugal e tranquilidade. Logo, entretanto, sua felicidade revelou-se construída sobre uma ilusão. Pois certo dia, seu pequeno filho caiu doente e morreu. A tragédia foi demasiada para ela. Temia que a família do marido voltasse a desprezá-la, dizendo que ela era incapaz, por karma, de ter um filho. E que outras pessoas da cidade diriam: Kissa Gotami deve ter feito atos muito vis para merecer tal destino. Até mesmo seu marido ela temia. Poderia rejeitá-la e buscar outra esposa de origem mais favorável. Tais pensamentos giravam em sua mente, e uma nuvem escura desceu sobre ela. Recusando-se a aceitar que a criança estava morta, convencera-se de que estava apenas doente, e que se recuperaria se encontrasse o remédio certo. Com o filho morto nos braços, fugiu de casa e foi de porta em porta pedindo remédio para o menino. Em cada porta suplicava: Por favor, dê-me algum remédio para meu filho. E sempre lhe respondiam que o remédio era inútil, pois a criança estava morta. Ela, porém, recusava-se a aceitar isso, e seguia para a próxima casa, ainda convencida de que o menino estava apenas doente. Enquanto os muitos a desprezavam e outros zombavam, enfim encontrou, entre tantas pessoas egoístas e insensíveis, um homem sábio e bondoso que reconheceu que ela enlouquecera devido à dor. E ele a aconselhou a visitar o melhor médico, o Buda, que certamente saberia o remédio correto. Ela seguiu imediatamente o conselho até Jetavana, mosteiro de Anathapindika, onde o Buda permanecia. Chegando. Desculpa o transtorno, estou de plantão hoje. Começa com umas notificações que eu tenho que atender. Chegando com nova esperança, com o cadáver da criança nos braços, aproximou-se do Buda e disse: Mestre, dê-me um remédio para meu filho.
O iluminado respondeu com bondade que conhecia um remédio, mas que ela mesma teria que obtê-lo. Ansiosa, perguntou o que seria. Sementes de mostarda, respondeu ele, deixando todos os presentes surpresos. Kissago também perguntou onde deveria buscá-las e de que tipo seriam. O Buda respondeu que ela precisaria trazer apenas uma quantidade mínima, de uma casa onde nunca tivesse morrido alguém. Ela confiou nas palavras do abençoado e foi à cidade. Na primeira casa, perguntou se havia semente de mostarda. Certamente, responderam. Posso ter algumas sementes? Indagou. Claro, disseram e trouxeram-lhe sementes. Mas então fez a segunda pergunta, que não havia considerado tão importante. Alguém já morreu nesta casa? Mas é claro, disseram-lhe. E assim era em toda parte. Numa casa, alguém havia morrido recentemente. Em outra, há 2 anos. Numa casa havia falecido um pai, em outra uma mãe, ou um filho, ou uma filha. Ela não conseguiu encontrar uma única casa onde nunca tivesse morrido alguém. Os mortos, diziam, são mais numerosos do que os vivos. Ao anoitecer, finalmente percebeu que não estava sozinha, em ser atingida pela morte de um ente querido. Esse era o destino comum da humanidade. O que nenhuma palavra conseguira transmitir-lhe, sua própria experiência de ir de porta em porta deixou claro. Ela compreendeu a lei da existência, a lei da impermanência e da morte do ciclo recorrente do dever. Assim, o Buda conseguiu curar sua obsessão e levá-la a aceitar a realidade. Kisagotami não recusava mais acreditar que seu filho estava morto. Ela compreendeu que a morte é o destino de todos os seres. Tais eram os meios pelos quais o Buda conseguia curar pessoas aflitas pela dor e retirá-las de sua poderosa ilusão, na qual percebiam todo o mundo, a partir da estreita perspectiva de sua própria perda pessoal. Uma vez, quando alguém lamentava a morte de seu pai, o Buda perguntou a qual pai ele se referia: o pai desta vida, ou da vida passada, ou da vida anterior a essa. Pois se alguém quisesse chorar, então seria igualmente apropriado chorar pelos outros pais também. Outra vez, uma pessoa tomada pela dor voltou a si quando o Buda lhe apontou que seu filho renasceria e que ele estava apenas lamentando por uma casca vazia. Depois que Kisagotami saiu de sua ilusão, levou o corpo sem vida do filho ao cemitério, enterrou-o e retornou ao iluminado. Quando chegou até ele, ele lhe perguntou se havia conseguido a semente de mostarda. Feito está, venerável senhor, o negócio da semente de mostarda, respondeu ela. Apenas conceda-me um refúgio. Então o mestre lhe recitou o seguinte verso: quando a mente de uma pessoa está profundamente apegada, iludida por filhos e rebanhos, a morte o agarra e o carrega consigo, como uma enchente arrasta uma aldeia adormecida. Dhammapada 237. Como sua mente havia amadurecido no decorrer de sua provação, ao ouvir esse único verso, ela conquistou a visão da realidade e tornou-se uma ingressante na correnteza. Então pediu admissão na ordem das monjas. O Buda consentiu e a enviou aos aposentos das monjas, onde ela recebeu saída da vida leiga e a ordenação superior como bhikkhuni. Após sua ordenação, Kisagotami passou o tempo praticando e estudando o Dhamma. Numa tarde, ao observar a chama de uma lamparina tremulando, ocorreu-lhe que o flamejar inquieto era como as indas e vindas da vida e da morte. O abençoado, ciente de que ela estava pronta para a realização plena, veio até ela e novamente recitou um curto verso. Embora alguém vivesse 100 anos sem ver o estado da morte, melhor seria viver apenas um único dia, vendo o estado da morte. Dhammapada 114. Quando ouviu esses versos, ela conseguiu romper todos os grilhões e se tornou uma Arahant, uma das libertas. Em suas estrofes no Therigatha, Kisagotami descreve a grande alegria que o Buda lhe concedeu. Portanto, ela louva a amizade com os nobres e iluminados. Ao mundo o sábio louvou o valor da amizade nobre, recorrendo a amigos nobres. Até mesmo um tolo torna-se sábio. Deve-se recorrer a pessoas dignas, pois assim a sabedoria sempre cresce. Recorrendo a pessoas dignas, alguém é libertado de todo sofrimento. Deve-se conhecer as 4 nobres verdades: o sofrimento, sua origem, depois a cessação do sofrimento e o nobre caminho óptimo. Therigatha 213-215. Kisagotami conhecia o valor da amizade nobre por sua própria experiência.
pois o compassivo Buda, o mais nobre amigo de todos, a salvar de todos os sofrimentos encontrados no terrível ciclo de renascimentos. Em seus versos de libertação registrados no Therigatha, Kisar Gotami descreve os vários sofrimentos peculiares das mulheres. Somente quando se penetra no sofrimento da mulher, assim descrito, pode-se perceber a extensão de sua gratidão ao Buda, que lhe mostrou o caminho para a libertação. O treinador de pessoas a serem domadas declarou como dolorosa a vida da mulher. Dolorosa também é a condição de uma co-esposa. Algumas, tendo dado à luz uma vez, em desespero, cortam suas gargantas. As mais frágeis tomam veneno. Quando o bebê obstrui o parto, ambos caem na desgraça, mãe e filho. Therigatha 216-217. A nota final dos versos de Kisar Gotami não é um lamento, mas um grito de triunfo, expressando sua alegria em encontrar a libertação e o fim de todo sofrimento. Desenvolvido por mim está o caminho nobre, o caminho óptimo que leva ao imortal. Olhei no espelho do Dhamma e assim realizei o Nibbana. Com o dardo arrancado, o fardo deixado, fiz o que tinha que ser feito. A venerável monja Kisar Gotami recitou isso, com uma mente bem libertada. Therigatha 222-223. Um conjunto de versos recitados por Kisar Gotami também é registrado no Samyutta Nikaya, inserido em um diálogo com Mara. Certo dia, quando Mara veio distraí-lo de sua meditação, um passatempo favorito dele, independentemente do gênero de sua vítima, ele a provocou com um verso. Por que agora, tendo perdido teu filho, senta-se sozinha com o rosto choroso? Tendo entrado na floresta sozinha, estás à procura de um homem? Então Kisar Gotami pensou consigo mesma. Quem recitou esse verso? Um ser humano ou um não humano? Então lhe ocorreu. Este é Mara, o maligno, que recitou o verso desejando despertar medo, apreensão e terror em mim, desejando que eu caísse da minha concentração. Ela então respondeu: Já superei a morte dos filhos, com isso a busca por homens terminou. Não lamento, não choro, não temo a ti, amigo. A alegria em toda parte foi destruída, a massa de trevas foi rompida. Tendo conquistado o poderoso exército da morte, habito sem máculas corrompedoras. Ao dirigir-se a Mara como amigo, ela demonstra sua ausência de medo e sua equanimidade. E Mara, uma vez reconhecido pelo que realmente é, não tem outra escolha senão desaparecer. A monja Kisar Gotami, tendo se elevado da tragédia pessoal à mais alta santidade, foi elogiada pelo Buda como a discípula de destaque, como aquelas que vestiam mantos de trapos, uma das práticas ascéticas. Então, essa história é bem conhecida. Se tu lê livros do budismo, estuda uma história bem famosa desse discípulo. Ilustra os meios hábeis que o Buda utilizava para ensinar pessoas nas mais diversas situações. Você vê, às vezes não é que precisa de. A pessoa está num buraco fundo, né? Mas você vê, a pessoa consegue sair daí com condições que ela tem construído no passado. Né? Muitas causas e condições que ela colocou no passado que possibilita que uma frase do Buda a pessoa saia daquele buraco e reverta tudo. A gente não sabe o que a gente fez no passado. Não sabe o que a gente fez de demérito ou de mérito no passado. Temos acesso a essa informação. E a gente sabe que a gente não está na época do Buda. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A gente tenha encontrado com o Buda pessoalmente na vida passada. Mas, se a gente está aqui agora é porque não foi o suficiente, né? Ter encontrado com o Buda ainda. É porque a gente tem encontrado. Então, a gente tem que continuar colocando as causas e condições. Né? Colocar as causas e condições da prática alinhadas com esse Dhamma, né? Para que a gente possa, tanto no aqui e agora, né? Colher o máximo de benefício que a gente pode, como também no futuro a gente tenha melhores condições de progredir na nossa prática. Também vem essa coisa, né? Que você vê, é uma. A julgar externamente, né? Você vê, a mulher estava louca, né? Ela estava louca.
Tava louca, saindo com um filho morto, um cadáver na rua, pedindo. Totalmente louca, né? E foi capaz de se iluminar. Então, assim, ter essa noção também de, tipo, você vê, não sabe o que a gente tem de reserva lá. Uma reserva que pode ser uma conta poupança que não tem acesso. Pode ser que tenha bastante coisa lá. Pode ser que só faltam uns ajustes nas causas e condições. Né? Então também não tem essa coisa de, nossa, eu sou uma pessoa péssima, tipo, não tenho condições, né? Tipo, você vê, duvido que algum de nós tenha feito alguma coisa tão louca que nem ela fez. Tipo, sair com um cadáver na rua, tipo, totalmente desparafusada, né? Tipo, pedindo uma semente de mostarda a casa que ninguém morreu, né? Tipo, gente, então assim, ter noção de que você vê, mesmo esses extremos da mente ocorrem. Né? Você vê a história da discípula anterior de semana passada, né? A Bada, né? Tipo, a menina morava na torre, na última mansão dos 7 andares lá, foi se apaixonar por um cara que estava sendo conduzido ao local de execução, né? Tipo, ele foi se envolver com um bandido, né? Tipo, então assim, você vê, tipo, mesmo assim foi capaz de se tornar uma ara, né? Você vê, tem esses extremos da mente, né? Mas não quer dizer que a mente tem um bloqueio ali. Então, tem essa noção também, né? Ele não sabe o que. Uma coisa que a Diana falava bastante, né? Ele não sabe quanto de par a gente está acumulando. Nossa tarefa é continuar fazendo o que tem que ser feito, né? Continuar fazendo o nosso trabalho. Uma hora essas causas e condições chegam no ponto que vira, né? E aí a gente consegue ver algum resultado bem significativo. Mas a gente tem que continuar fazendo o trabalho. A questão de como ele não tem acesso a isso, ele simplesmente continuar colocando as causas e condições. Uma hora as coisas se encaixam. Isso é algo que a gente não precisa esperar uma vida futura. No presente mesmo a gente começa a ver benefício. Algum grau de benefício a gente começa a ver quando a gente começa a praticar, continua praticando com regularidade. Então eu fico convite de refletir e olhar essas coisas, né? Olhar para essas histórias dos discípulos, né? Que ver como que a gente pode usar isso como ferramenta para a nossa prática. Então é isso. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa, seja da meditação, seja de assuntos gerais, ou seja da história dessa discípula? Essa parte que ela tratou sobre Mara, né, na meditação, eu não tenha reconhecido Mara, mas às vezes eu tô meditando e um pensamento muito aleatório, assim, eu falo, onde que isso tem, assim? Como lidar? Porque até então eu ficava meio mal, eu pensava, nossa, que coisa. E tem isso na minha cabeça, tipo, de onde que saiu esse pensamento, sabe, essa imagem? Lidar assim. Primeira coisa, tentar. Ué, a gente tá, o nosso, quando a gente está sendo meditação, a gente está querendo nos olhar para o nosso objeto de meditação. Você a mente joga outra coisa, né? A primeira coisa a suspeitar é que nem. Como é que fala? Você colocar um animal de estimação num cercadinho ali, daqui a pouco você vê o cachorro tá fora do cercadinho. Peraí. Tem alguma coisa errada com o cercadinho? Tipo, alguma coisa tá errada ali. Tipo, se fugiu é que não tá. Ué, não deixou nada, o cachorro tá entediado ali, tipo, tem que dar um brinquedinho pra ele, pra não você ficar quieto ali. Então, assim, talvez ver, né, tipo, tá bom, o que que tá tão desagradável, assim, o que tá desagradável? Então, assim, a mente às vezes foge, começa a produzir certas coisas porque o presente não tá agradável. Tem alguma coisa desagradável no presente, alguma coisa que aconteceu recentemente, alguma coisa no presente não tá agradável. Ou, tipo, tem uma sensação no corpo que não tá agradável. Ah, tô cansado, não dormi direito, tô com dor. E aí, quando tem essa experiência desagradável, a gente não percebe. A gente está tentando olhar para o objeto de meditação, mas tem essa experiência desagradável também. Aí a mente simplesmente joga uma coisa totalmente aleatória para fugir disso, né? Projeta uma realidade paralela para a gente fugir disso, para também não olhar para isso. Então, talvez olhar para isso, né? Tipo, tá bom, vamos olhar o que está acontecendo aqui agora. Fazer um scan por sensações agradáveis mentais e físicas, né? O que tem desagradável aqui? Tem uma coisa tão desagradável aqui. É tão insuportável o que está acontecendo aqui agora. É tão insuportável sentar na meditação na Rua Augusta, domingo de manhã. Tem alguém me martelando, ou só eu me martelando?
Então, assim, acho que talvez olhar para isso, né? Tipo, ver se não tem alguma coisa incomodando no presente, né? Tipo, tentar ver o que pode ser feito, né? Para lidar com essas sensações desagradáveis, né? De forma que o presente fique mais agradável, né? De forma que a mente fique mais confortável, não precise ficar fugindo para outras coisas. Não sei. Isso ajuda de alguma forma? Acho que sim. Algo mais?